Eu quero ler em Tiago, capítulo 5, versículo 14. A palavra de Deus diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. O apóstolo Tiago, nesse texto, ele está falando que esta é a confiança que temos em nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Meus queridos, que bom saber que Deus não mudou e que Ele ouve a oração do seu povo, que Ele ouve a oração dos seus filhos. Baseado nesse texto, eu quero vos falar sobre o Deus que muda a rota. Muitas vezes está destinado uma rota, mas o Deus, quando nós oramos, como nós pedimos, como nós clamamos a Ele, Ele muda a circunstância, Ele muda a rota. Pode ter uma circunstância difícil e complicada que está se deslumbrando à sua frente, mas o Deus que nós servimos é o Deus que muda a rota. Eu estou lembrando do que aconteceu com Eliseu. O rei da Síria, ele estava em guerra com Israel. E a Bíblia diz que esse rei estava enfurecido. E ele queria acabar com Israel. E ele fez guarda, e ele fez acampamento, e ele fez cilada, e ele fez armadilha para prender, para capturar, para destruir a guarnição dos soldados de Israel. Mas o profeta Eliseu, Deus o revelou a ele, e ele avisou o rei, diz: rei, não passa por aquela região, não passa por aquele lugar, porque os soldados do rei da Síria, eles fizeram acampamento, e eles estão ali estrategicamente colocado para destruir toda a guarnição de Israel. Então Israel não passou por aquele lugar, se desviou. O rei da Síria fez acampamento numa outra região, foi para uma outra região, e disse: vamos fazer acampamento aqui porque nós fizemos uma pesquisa e sabemos que Israel vai passar por aquele lugar. Então vamos fazer guarnição, armadilha, porque é esse o lugar que nós vamos conseguir capturar e destruir toda a guarnição do rei de Israel. E o rei de Israel, novamente avisado pelo profeta, eles não passaram por aquele lugar. O rei da Síria começou a ficar intrigado, fez acampamento em outros lugares, e assim cada acampamento que eles faziam, cada armadilha, cada estratégia de guerra para destruir os soldados de Israel não dava certo, porque Israel não passava por aquele lugar. O rei da Síria, enfurecido, ele chamou os seus soldados, chamou os seus líderes e disse: alguma coisa está errada. Tem algum soldado que está nos traindo, tem algum soldado que está falando, está que está dizendo ao rei de Israel, aos soldados de Israel, ao rei de Israel, que nós estamos com guarnição acampado em tal lugar. E quando nós ali estamos, eles se desviam daquele lugar e passam em outro lugar. Um soldado do rei da Síria disse: não, meu senhor, não é que há traidor entre nós, não é que alguém está aqui traindo ou falando os acampamentos e as estratégias de guerra que nós estamos fazendo para capturar e para destruir Israel. Acontece que
o rei de Israel é avisado. E é avisado por um profeta, o profeta Eliseu. Esse profeta, ele avisa o rei de Israel aonde nós estamos. E por isso Israel não passa por aquele lugar. E outro sim, rei. Esse profeta, ele sabe até o que acontece lá nos teus recônditos, até no teu quarto, ele sabe o que acontece e ele avisa o rei. O rei ficou enfurecido e disse, então, o problema é esse camarada, esse tal profeta Eliseu, então nós vamos capturá-lo, vamos prendê-lo. E a rota estava determinada, vamos capturar, vamos prender esse profeta, o profeta Eliseu, para que ele pare de avisar, para que ele pare então de dizer aonde nós estamos estrategicamente para destruir os soldados de Israel. E o rei mandou fazer uma pesquisa aonde estava o profeta. E descobriram que o profeta Eliseu estava nessa época morando em Dotã. E agora vai uma guarnição com carros, cavaleiros, e eles vão lá para Dotã. E ali eles chegaram e rodearam, cercaram toda a casa aonde o profeta morava. Quando o moço de Eliseu acorda cedo, e quando ele sai no pátio, bem cedo, ele olha e vê os inimigos, vê os soldados do rei da Síria, vê uma guarnição com carros e cavaleiros em volta toda a sua casa, e ele diz, Deus meu, Deus, e clamou, e correu para dentro, dizer para o profeta, profeta, em outras palavras, profeta, nós estamos capturados, nós vamos morrer, porque estamos cercados, há carros e cavaleiros cercando, e são soldados que vieram para nos prender. Nesse momento, o profeta Eliseu fez uma oração. Quem ora sempre vai encontrar resposta. E o profeta orou e disse, Deus, abra os olhos do moço, para que ele possa ver que maior são aqueles que estão conosco, maior é tu que está conosco, do que aqueles que estão com os soldados da Síria. E quando o profeta orou para Deus abrir os olhos do moço, daqui a pouco o moço então viu carros de fogo, ele viu cavalos, ele viu realmente que muito maior era o número daqueles que estavam protegendo o profeta. E nesse momento, aqueles soldados que vieram para capturar, para prender Eliseu, Eliseu orou e diz, Deus, cega esse batalhão, e todo aquele batalhão, todo aquele exército que vieram para prender um homem, ficaram cegos. E Eliseu sai até o comandante, sai até aquela guarnição e diz, olha, o homem que vocês querem prender não está aqui. Eu vou levar vocês lá, porque todos estavam cegos. Imagine agora, irmãos, um batalhão, um exército que vieram para prender Eliseu. Agora eles estavam todos cegos, e agora eu penso que, a Bíblia não entra nesses detalhes, mas eu penso que Eliseu pede para o seu moço, faz uma fila indiana aí, um dando a mão para o outro, e começou a levar, disse, eu vou levar vocês até o homem que vocês estão querendo, até o lugar onde vocês estão querendo ir. E foi levando aquele exército, aquela guarnição, aquele batalhão, lá para Samaria. E quando chegou dentro da cidade de Samaria, lá estava agora aquele batalhão dentro da cidade de Samaria, que a Samaria era inimigo deles, era os soldados de Israel que ali estavam, e eles estavam querendo exterminar com os soldados de Israel, e agora eles estavam dentro de Samaria, que nessa época era a capital de Israel. Nós vemos
que nesse momento, quando eles estavam lá dentro, o profeta disse: Deus, abra os olhos desses soldados. E agora os soldados abriram os olhos foram abertos, e quando os olhos foram abertos, eles olharam para tudo que é lado e viram que estavam dentro da cidade de Samaria, dentro da cidade dos seus inimigos. Nós vemos, irmãos, que daí até o rei disse: Eliseu, vamos exterminar, vamos matar. O profeta disse: não, dê comida para eles, dê alimento para eles e manda eles embora. E a Bíblia diz que dessa época em diante eles não mais perseguiram Israel. O que eu quero dizer é que Deus muda a rota. Eles foram para prender e para eliminar o profeta Eliseu, mas Deus mudou o curso. Aquilo que estava determinado, que eles haviam determinado, que eles haviam colocado no coração, que eles estrategicamente foram para prender Eliseu, Deus mudou a rota, e eles que foram presos, eles que foram realmente capturados. Por quê? Porque o Deus que nós servimos muda a rota. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei por que caminhos tumultuosos e de ondas brávias que você está atravessando. Mas uma coisa eu sei: Deus muda a rota. Quem sabe alguém tem falado que você vai ser um fracasso, que agora você vai falir, que agora será o teu fim, que toda a situação que estamos vivendo veio também para acabar com você, e você vai ficar inutilizado, e você vai sofrer muito, e você vai falir, e você vai isto e aquilo. Muitas, quem sabe, são palavras e ditos contra você, mas o Deus que nós servimos, quando há um clamor, Deus muda a rota. Eu estou lembrando aqui também de Mardoqueu. Mardoqueu, ele estava lá junto ao palácio em Suzã. Ele estava lá fora do palácio, enquanto Esther estava lá no palácio. E de repente, Amã, um camarada estrategicamente maligno e querendo de maneira estratégica eliminar todo o povo judeu do reino do rei Assuero. E ele havia proposto no coração, porque o rei Assuero honrou Amã, e cada vez que o rei honrava a Amã, ele ficava cheio de orgulho, de soberba, de grandeza. Mas quando ele passava pelas ruas da cidade, tinha um tal de Mardoqueu que não se inclinava para ele. E ele disse: eu vou acabar com esse povo. Ele sabia que Mardoqueu era judeu. Ele disse: eu vou acabar com esse povo. E não só acabar com o povo, mas vou eliminar Mardoqueu e acabar com o povo judeu. E ele foi tramando, até que um certo dia o rei honrou ele, ele passou pelas ruas de Suzã, e todos se dobravam perante ele, e ele viu Mardoqueu não se dobrando. E ele foi aborrecido para casa. E quando chegou em casa, diz: o rei me honrou, o rei fez isso, o rei fez aquilo. Mas eu estou incomodado, eu estou aborrecido, porque tem um tal de Mardoqueu que não se inclina, que não me honra, que não se inclina para mim, e diz que ele é de uma raça aí dos judeus, e eu não sei o que fazer. Aconselhado pela família: olha, faz uma forca e coloca esse camarada na forca. E ele fez uma forca de quase 20 metros de altura. E nessa forca ele disse: eu vou eliminar Mardoqueu. E agora ele foi para o palácio com o intuito de dizer para o rei que iria
eliminar, queria enforcar Mardoqueu, e até mesmo ele já havia agora convencido o rei Assuero, e foi decretado um dito, e foi selado com o sinete do rei Assuero, que todo o judeu, no dia tal, deveria ser eliminado. Então estava já tudo determinado, dia tal, do mês tal, todo judeu vai ser eliminado, e Mardoqueu vai para a forca. Esta era a decisão, mas enquanto a decisão estava tomada, da eliminação de um povo, Ester e o próprio Mardoqueu começaram a jejuar e orar, e agora a rainha Ester, ela consegue entrar na presença do rei, e na presença do rei, ela pede clemência, e ela pede para ter um jantar com o rei, para estar junto com o rei e convidar Amã. E depois de um determinado instante, um determinado momento desse jantar, já na segunda-feira desse jantar, a rainha revela ao rei e diz: rei, eu quero pedir clemência, porque o meu povo está determinado a ser eliminado. O rei disse: mas quem faria isso? Você? Alguém quer matar a minha esposa? Quem está fazendo isso? E a rainha Ester diz: é este maldito, é esse maligno, é esse homem, Amã. E nós vemos que nesse instante, alguém diz para o rei: rei, Amã fez uma forca para enforcar Mardoqueu. E o rei diz: não, Amã não vai para Mardoqueu não vai para a forca. Quem vai para a forca é Amã. Na rota estava tudo determinado para Mardoqueu ir para a forca e todo o povo judeu ser eliminado. Mas Deus mudou a rota, e quem foi para a forca não foi Mardoqueu, foi quem fez a forca para Mardoqueu. Quem foi para a forca foi Amã, porque Deus muda a rota, Deus muda as circunstâncias. E eu quero dizer nesta noite para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu senhor, minha senhora, eu não sei o que você está passando, e não sei qual a rota que tem sido determinada, quais as circunstâncias que você está atravessando, e você olha para todo lado e não vê saída. Mas nesta noite, se você clamar ao Senhor, e aqui nós lemos que esta é a confiança que nós temos em aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa a Ele, de acordo com a sua palavra, Deus assim o fará. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem sabe está determinado algumas coisas complicadas, difícil para a sua vida, mas o Deus que nós servimos, quando você clama, quando você pede, Deus muda a rota. E nesse momento, Deus quer mudar essa rota. Alguma coisa fizeram para você, ou nesse momento caótico que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, que as cidades estão vivendo, é o desemprego, é o perigo, é o medo do coronavírus, é tanta coisa que se ouve, você olha para todo lado, só vê e ouve notícias negativas, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração: clame ao Senhor, e Deus vai mudar a rota. As rotas são mudadas quando nós clamamos ao Senhor, e Deus está aqui para mudar a rota de circunstâncias adversas, de circunstâncias sombrias, de circunstâncias e ventos uivantes que têm soprado contra você. Deus vai mudar essa rota, Deus vai mudar essa circunstância,
Deus muda. Assim como Deus mudou a circunstância na vida de Eliseu, que era para Eliseu ser capturado, e quem foi capturado foi quem queria capturar Eliseu. Assim como estava determinado para Mardoqueu ir para a forca, mas foi para a forca quem fez a forca. Eu não sei tudo que se passa na sua vida. Uma coisa eu sei: quando clamamos ao Senhor, Deus muda as circunstâncias, Deus muda a rota. Deixa Deus agir, deixa Deus mudar a circunstância, e você vai perceber que as circunstâncias, por mais adversas que são, por mais adversas que estão se apresentando contra você e sua família, vão ser mudadas. Essa rota vai ser mudada, porque Deus é um Deus que age, e Deus está aqui para mudar a circunstância na sua vida. Creia e verás o que Deus vai fazer na sua casa. Nublados me perguntam por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar, eu sei, também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar, e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar, e entender que lá de cima minha rota ele vê, e altera o caminho, e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar, e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar, e entender que lá de cima tua rota ele vê, e altera o caminho, e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Querido irmão, querido amigo, o Deus que nós servimos é esse Deus que altera a rota, altera o caminho. Quem sabe você está igual o moço de Eliseu, apavorado, angustiado e dizendo: é o nosso fim. Aquele moço diz: pronto, é o nosso fim.
estamos cercados, não temos saída, não tem como sair dessa. Quem sabe você está assim, dizendo, não tem como sair desse problema. O vento foi muito forte, o caos é muito grande, e não tem como sair dessa. Mas Eliseu orou e disse, Deus, abra os olhos do moço. E quando Eliseu orou, o moço viu que muito maior eram aqueles que estavam com ele. Muito maior, meu irmão, é aquele que está contigo. Maior do que esse caos que estamos vivendo. Deus altera a rota, o caminho, e Ele está aqui para alterar todas essas circunstâncias negativas e abençoar você. Hora da oração, vamos falar com Deus. E você que ainda não teve experiência com Jesus, eu te convido a aceitar Jesus. Abra teu coração, aí onde você está, você pode receber Jesus na tua vida. Vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, Deus de Eliseu e Deus de Mardoqueu, Deus que alterou o caminho, alterou a rota, onde aqueles soldados da Síria foram capturar Eliseu, mas tu mudaste a rota, em vez deles capturar Eliseu, eles que foram capturados. Assim, ó Deus, como também, assim como estava determinado a forca para Mardoqueu, tu mudaste a rota, e quem foi para a forca não foi Mardoqueu, mas foi quem fez a forca. Assim, ó Deus, sabemos que o vento uivante está soprando, ondas tumultuosas têm se levantado, caos tem se instalado, quem sabe na vida, na família, nos negócios do teu filho. Mas tu és um Deus que muda a circunstância, tu és um Deus que muda a rota. Deus, abre os olhos dos teus filhos, que pela fé cada um dos teus filhos possam perceber que maior é aqueles que estão conosco, maior é aquele que está conosco, maior é que és tu que está na vida de cada um. Assim, ó Deus, abençoe esse casal, esse senhor, essa senhora, esse irmão, essa irmã, muda essa rota. Também, ó Deus, aqueles que estão nesse momento, abrindo o coração e dizendo, eu quero ter uma experiência com a salvação, eu quero ter uma experiência com Deus. Deus, entra nessa casa, entra nesse coração, entra nessa vida agora, dando paz, dando alegria, dando salvação a essa vida, e muda as rotas, muda todas as circunstâncias negativas, e que a tua bênção seja derramada sobre todos, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém.